Nós somos do grupo A1 e vamos falar sobre o controle da expressão gênica em eucarioto pós-traducional. Na regulação gênica, a célula vai determinar quais são os genes que serão expressos para a produção de proteína. Cada tipo de célula que compõe o nosso corpo vai ter um conjunto diferente de genes ativados para a produção de proteínas, como eu já havia falado, mesmo essas células possuindo basicamente o mesmo DNA. Nos organismos eucariontes, a regulação da expressão gênica, ela envolve vários mecanismos, como a transcrição, estabilidade do RNA mensageiro, tradução e as modificações pós-traducionais. Nas células eucarióticas, os RNA mensageiros, eles podem estar compartimentalizados em ribonucleoproteínas mensageiras, ou mRNPs, que vão ser classificadas de acordo com a função da presença de proteínas específicas e do destino do RNA mensageiro nas células. Dentre essas estruturas, vão estar os complexos de iniciação e tradução e os grânulos de mRNPs. Pegando um gancho na expressão gênica traducional, para explicar a pós-traducional, esses complexos de iniciação são formados pelas proteínas IFs, que significa Eukaryotic Initiation Factors, dos quais se destacam os complexos IF4F, A, E e G. O IF4E interage diretamente com o CAP do RNA mensageiro e presume que a formação de IF4F é em grande parte regulada pela disponibilidade de IF4E. E os grãos mais estudados de MMPs são os próximos boards, T-boards, e os grãos de estresse, G. Nas células eucarióticas, essa expressão gênica, ela vai ser controlada principalmente no nível de transcrição. No entanto, isso não significa que a transcrição seja a última chance para a regulação. As fases tardias da expressão gênica, elas também podem ser reguladas, incluindo a tradução. Mesmo após a sua tradução, a proteína pode estar inativa, necessitando de alguma modificação estrutural para reativá-la, para ativá-la. É necessária a retirada de uma parte da sua cadeia polipeptídica para tornar a pepsina ativa, por exemplo, através da remoção de aminoácidos ou a adição de grupos químicos. A atividade da proteína, ela depende da sua estrutura. E uma alteração da proteína, como a remoção de um aminoácido ou a adição de uma modificação química, ela pode levar a uma mudança em suas atividades ou no seu comportamento. Em muitas proteínas de eucariotos, a presença ou a ausência dessas modificações vão definir o estado da atividade da proteína, sua localização na célula, sua taxa de degradação e a interação com as outras proteínas. E essas etapas de processamento e modificação podem ser alvos para sua regulação. Um exemplo usual é a insulina, que é utilizada por diabéticos, onde as proteínas elas devem ser clivadas protoliticamente, que seria um processo em que cortam as proteínas, e esse processo ele precisa ocorrer para que elas se tornem ativas. Outros casos são as proteínas que podem receber o acréscimo de grupos químicos, por exemplo, um grupo metil, um grupo fosfato ou um grupo acetil, e esses grupos serão adicionados e removidos de acordo com a necessidade para controlar a atividade da proteína. Adicionando ou removendo grupos químicos, pode ser regulada a atividade proteica ou o tempo que a proteína irá permanecer na célula antes que ela seja reciclada. Às vezes, as modificações químicas também podem determinar onde a proteína se encontra na célula, como, por exemplo, no núcleo ou no citoplasma. Quando os eucariontes são submetidos ao estresse nutricional, a redução da tradução irá ocorrer, indicando que são capazes de modular a expressão de seus genes em nível traducional.
Então, como resultado, o controle da ocorrência de tais modificações na proteína codificada para alguns e representar uma forma de regulação da expressão gênica.